paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, dando início a mais um estudo da engrenagem da fé. Lembrando que esse estudos, essas leituras é sempre para trazer o conhecimento das Escrituras Sagradas, sempre sem fim lucrativo e sempre sem vínculos com igrejas ou placas, como a gente costuma dizer. Peço que pegue sua Bíblia, leia, faça o acompanhamento das referências citadas e boa leitura. E vamos praticar, né? Depois que aprender, vamos praticar e fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Vamos lá, hoje vamos falar sobre a divisão entre o povo. Por que o povo se divide? Em que o povo se divide? Será que o Senhor, que é união, é paz, alegria, Ele gosta da divisão? Vamos ver o que a palavra nos diz, né? Vamos começar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar início? Louvado seja Deus. A divisão entre o povo. A divisão entre o povo. Vamos trazer uma referência logo em Mateus capítulo 12, versículo 25, que diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que é o reino dividido? Pessoas divididas, julgamentos diferenciados, porque todo reino dividido contra si mesmo é devastado. O que significa ser devastado? Devastado é algo que foi absolutamente destruído, completamente arruinado. Então, o reino dividido, todo reino dividido é devastado contra si mesmo. Quando você se divide, faz divisão entre A e B, isso é divisão. É um reino dividido que vai ser devastado. O povo de Deus não se divide, porque ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é discípulo ou você não é. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é subsistirá? Não conseguirá sobreviver. Se a sua casa estiver dividida, ela não vai permanecer na rocha. Como assim? Como dividida? A divisão é igual o Tiago fala, o coração dividido. Tiago 1,8. O homem de coração dobre, o homem de coração dividido, tudo o que fizer não prosperará. Porque uma hora ele está nas coisas de Deus, uma hora está nas coisas do mundo. E a casa que é dividida, hoje ela está em oração, amanhã ela traz uma festa mundana, ela não subsistirá. No primeiro vento, na primeira onda do mar, na primeira tempestade, ela é levada. Toda cidade e toda casa, todo reino também.
dividido. O que a palavra fala ter um pensamento, o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo destino. Pensar céu, Deus, salvação. Quem pensa no céu, em Deus e salvação, ele não se divide. Eu não tenho comunhão com essa pessoa. Você não tem comunhão com essa e tem com essa. Esse aqui eu me dou bem, esse aqui eu não me dou bem. Lembre-se, só existe um céu. E como é que vai fazer com aqueles que você tem comunhão e aqueles que você não tem? Só existe uma escada para subir. Você vai subir com aquele que tem comunhão ou aquele que você não tem comunhão? A única coisa no céu que tem, a única coisa que vai ter dois, vai ter uma porta para bater no céu e uma porta para bater no inferno. Aqui é divisão. É a água e o óleo. É os que vão servir a Deus e os que vão servir o inimigo. Em qual porta você quer bater? Na primeira ou na segunda? Você tem comunhão com a porta número 2 ou tem comunhão com a porta número 1? Só existe um céu. A única divisão certa que a palavra fala é Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Aqui está a única coisa que você precisa fazer para transformar a vida de alguém: anunciar o Evangelho, como diz em Marcos. Não precisa pular, gritar, falar perto do microfone, fazer careta, transfigurar o próprio rosto para dizer que é Deus. Você precisa ensinar a verdade. Ela penetra, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Olha o que Jeremias fala no capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra. Por isso que você precisa anunciar a palavra do Senhor. Não precisa de motivacional. Motivacional serve para empresas. Você não precisa motivar ninguém. Você precisa falar da palavra viva e eficaz, porque ela vai penetrar. Porque ela é uma espada de 2 gumes. Ela é uma espada, ela é fogo, ela é um martelo. Ela é um martelo, ela é fogo, ela é uma espada. Ela chega nas juntas e medulas. Não é a minha palavra como fogo? Aqui, ó. Diz o Senhor. E como o martelo que esmiuça a penha. O que é esmiuçar? Esmiuçar é dividir em partes. Lembra quando eu falo que o nosso estudo é engrenagens da fé? Porque a palavra tudo é uma engrenagem. Você lembra do vaso do olheiro? Se o Senhor usa um martelo que esmiuça a penha, ele divide, se for preciso, ou um vaso. O Senhor pode quebrar o vaso e fazer outro. Não vai se dividir em partes pequenas? E o que significa penha? Penha é um rocheio grande. Não importa o tamanho do seu inimigo, o Senhor vai bater com o martelo dele, que é a palavra, e vai despedaçar. Como a palavra fala, esmiuça. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz. O que significa eficaz? Ter efeito. Ele é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra. Isaías 49, versículo 2 fala: e fez da minha boca como uma espada aguda. Esse aqui é no Novo Testamento, Hebreus. Esse aqui é no Velho. Viu como a palavra se conecta? A mesma espada aguda aqui é a espada de dois gumes daqui. Hoje o estudo vai ser extremamente demorado, mas eu peço a todos que ouvem, que fazem parte, assista até o final. Esse estudo vai ser enviado dia 31 de dezembro de 2023, último dia do ano. Peço que você mande para quem você puder. Não importa se é líder espiritual da sua igreja, se não é, se é um irmão de banco, se é um irmão que fica na porta, se é crente, se não é, se a pessoa vai na igreja ou não vai, se acredita ou não vai. Envia para ele. Porque nesse estudo, que eu costumo dizer que esse do dia 30 de dezembro é especial, vai te trazer muito conhecimento. Coisas que a gente não ouve em algumas placas, mas precisamos entender e ouvir. E esse estudo vai trazer muito conhecimento da palavra. Que o que você precisa, o que eu preciso, é conhecer a palavra. Porque a palavra é como uma flecha. A palavra é como uma flecha limpa. E o Senhor me escondeu em sua aljava. O que é aljava? É uma bolsa, um estojo que serve para guardar as flechas. Ela é carregada no ombro ou pendurada. A palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir. Em outro versículo a palavra fala que ela é apta para ensinar, é apta para ensinar, era para discernir os pensamentos e intenções do coração. Malaquias 3,16 fala: então aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu próprio companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que, aqui duas vezes, para os que temem o Senhor. Ser crente é temer ao Senhor. Não vou participar dessa festa aqui, porque lá eu sei que não tem coisas de Deus. Eu não posso participar dessa mesa, nesse banquete aqui, porque eu sei que Deus não está aqui. Se eu temo ao Senhor, como a palavra manda, eu preciso fazer a sua vontade. Porque aqueles que temem ao Senhor, o Senhor trabalha na vida deles. Temem ao Senhor. Temem ao Senhor. E o Senhor, no seu memorial escrito diante dele, analisa suas obras. Onde você anuncia,
se você é um pescador ou se você escondeu seu talento. Porque o Senhor está preocupado com aqueles que lembram do seu nome. Porque quem lembra do nome do Senhor são os que temem a sua palavra. O princípio é temer. Temer significa ter medo. Louvado seja Deus. Eu não vou fazer isso porque o Senhor não gosta. É como fosse desobedecer ao pai. Eu não vou fazer isso que eu vou desobedecer ao meu pai. E meu pai não vai gostar. O seu grande pai, que como diz no Mateus 6, do 9 ao 13, fala: Pai que estás no céu. Malaquias 3,18 fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença. A diferença. Como é a sua diferença? O que você faz para ser diferente? Qual mesa você se senta? Dos escarnecedores ou daqueles que buscam andar certo na palavra? Aqueles que não temem, ou você senta junto com aqueles que temem? Qual é a sua diferença? Você vai morrer desse jeito sem mostrar a diferença? Ou você vai começar esse ano de 2024 mostrando para que você veio? O Senhor procura aqueles que fazem a diferença. Aqueles justos. Porque quem faz a diferença é o justo. Quem não faz a diferença é o ímpio. E outra vez, o que serve e o que não serve. Simples, texto extremamente autoexplicativo. O justo tem diferença. O justo tem diferença. O justo serve a Deus. O que é servir a Deus? É aquela pessoa que faz a vontade do Senhor. Do outro lado, o ímpio não tem diferença. Não tem diferença e não serve a Deus. Não serve. O que é servir a Deus? Servir a Deus não é ser membro de uma igreja. Servir a Deus é ser um discípulo do Senhor. É aquela pessoa que abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. O que é que você faz? Você faz a vontade da placa que você faz parte? Ou você faz a vontade de Deus? Me responda. Aqui tem uma pergunta. Você é justo? Mostra a diferença? Serve a Deus? Ou você é ímpio, não tem diferença e não serve? Porque você sai da sua casa e ir para o carnaval, você está aqui e não serve. Porque você não mostra diferença. O Senhor sabe todo o seu caminhar. A diferença entre o justo e o ímpio, o Senhor conhece. Porque o justo e o ímpio têm diferença. É água e óleo. Totalmente diferente. Não se mistura. E como disse no versículo anterior, lá no Senhor, na frente dele tem um memorial, onde está tudo anotado. Não adianta se esconder dos seus vizinhos. Não adianta se esconder atrás do celular.
porque o Senhor sabe quem serve e quem não serve. Servir significa fazer a vontade do Pai. Mas eu aprendi diferente na minha igreja. Começa a ler a Bíblia, meu irmão, porque lá vai te mostrar tudo. O estudo de hoje vai ser bem demorado. Eu não me preocupo com quem vai assistir ou não. Eu tiro o tempo da minha vida para mostrar. Eu já não tenho muito tempo, quem me conhece sabe. Eu não tenho muito tempo e eu faço isso sem fins lucrativos. Apenas para mostrar aquilo que eu aprendi em 15 anos lendo a Bíblia. E tem pessoas que não leem uma linha e falam que sabe de tudo. Às vezes essa palavra de Malaquias é uma palavra muito conhecida, mas os outros versículos você nunca ouviu. Eu procuro explicar linha por linha, sem gritar, porque Jesus ensinava. Se um professor na sua escola começar a gritar, você não vai aprender. Por isso que Jesus ensinava. O caminho é aqui, não vá por aqui. Porque aquele que serve a Deus e o que não serve precisa andar no caminho certo. Esse estudo é um estudo muito grande, vai dar mais de 1 hora. Mas manda para pessoas que você conhece e que você não conhece. Eu estou colocando agora no YouTube para poder não estar pesando o celular de ninguém. Você acessa o link e assiste. Não precisa dar aquele joinha, não precisa negócio de se inscrever, porque aqui é totalmente sem fim lucrativo. Eu não quero ganhar dinheiro com vídeos que eu faço. Eu quero levar o conhecimento. Então você não precisa se inscrever em nada, você não precisa dar joinha no YouTube para gerar dinheiro, não. Peça para a pessoa que você conhece apenas querer fazer parte do grupo para receber toda semana esse link, que vai ser bastante interessante. Toda semana a gente manda um vídeo. Eu mando um vídeo, né? Explicando linha por linha. Eu tenho certeza, se você me acompanha desde os primeiros vídeos, sua vida já mudou. Não por causa de mim, mas por causa da palavra. Porque é a palavra que transforma o ser humano. As divisões entre famílias. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 fala: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um com os outros. Não haja divisão no corpo. Não haja divisão. Quando a palavra fala não haja divisão e cuidado um com os outros, não é só entre famílias, entre vizinhos. Para que não haja divisão no corpo. Eu, meu vizinho, meu primo, meu amigo, meu conhecido, fazemos parte do corpo de Cristo. Somos a igreja. Não se divida. Nós somos a igreja. Não se divida. Antes tenha cuidado um com os outros. Aquele que tem cuidado um com os outros não fala do outro, não gera mau testemunho do outro. Cuidado, porque não adianta nada você fazer jejum durante 12 horas
Deixa eu voltar. Não adianta nada você fazer jejum de 12 horas e durante 5 minutos falar mal da vida dos outros. Você perdeu o jejum das 12 horas. Não adianta transfigurar o rosto, mostrar para os outros que está fazendo jejum e não resfriar a própria língua. Cuidado. Existe uma balança entre as famílias, onde não deveria existir. Porém, não tem como mudar. Meu filho e o filho da vizinha era para ter igualdade, porque somos somos irmãos. Esse é meu filho, aqui é o filho da vizinha, e aqui tem uma linha, e aqui tem uma balança. Aqui tem uma balança onde era para agir assim, numa linha reta. Mas é o que acontece? Eu coloco meu filho lá em cima e o filho da vizinha lá embaixo. Não coloco na mesma linha, que é meu filho é melhor. Meu filho é melhor, é mais inteligente, é mais sábio, é mais guiado por Deus. O filho da vizinha sente sentido, não está no caminho, está perdido. O meu filho, o filho da irmã, fez algo de errado. Ele nunca prestou, só está mostrando quem ele sempre foi. O filho da irmã. Agora, meu filho fez algo de errado, o inimigo usou ele, as amizades erradas, Deus permitiu, foi caminho de Deus. Mas será que não é igual da vizinha? Vamos voltar? O da vizinha, ele nunca prestou, só está mostrando quem ele sempre foi. Agora o meu, o inimigo usou ele, as amizades erradas, Deus permitiu, foi caminho de Deus. Eu uso a balança para cima com meu filho. Para o filho da vizinha, eu uso a balança para baixo. Tudo que é negativo, tudo que é ruim está aqui. Tudo que é bom está aqui. Mesmo que meu filho erre. Se o meu filho faz algo de errado, foi Deus que permitiu para ele anunciar o evangelho na cadeia. Meu filho da vizinha não, é vagabundo, nunca prestou. Irmão, seremos julgados por aquilo que falamos. Seremos julgados por aquilo que falamos. Então, cuidado com a língua. Meu filho casar com uma irmã que tem filhos, imagina, nunca. Meu filho é o filho da promessa. Agora, se a minha filha já foi casada e tem filhos, ela é a nora perfeita e a melhor esposa para os outros. É a balança. Eu elevo a minha filha e jogo lá para baixo, filho dos outros. Mas se alguém elevar o filho e abaixar a minha filha, sou crente, mas não pise no meu pé. Sou crente, mas não sou besta. Quando fala dos meus filhos, a conversa é diferente. Agora, eu falar do filho dos outros, não tem problema.
Estou sendo guiado por Deus. Deus me revelou. Senti da parte de Deus falar isso. Maltratar o filho dos outros, falar mal. Os outros não têm sentimento? É uma pergunta que eu faço. A vida dos outros é menos importante? Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, meu irmão. Como eu coloco no YouTube, eu não sei onde essa mensagem vai chegar. Mas eu agradeço a Deus por esses estudos, que são coisas que você erra que você nem percebe. Tem coisas que você erra que você nem percebe. Quando você menos espera, você está fazendo. Só que a partir de janeiro de 2021, ou a partir do dia 31/12/23, ou quando você vê esse vídeo, sua vida vai mudar. Você não vai agir assim, porque a vida dos outros é importante. Você não pode deixar esse menos aqui. Você tem que apagar. A vida dos outros é importante. A vida dos outros é importante. O filho dos outros tem sentimento. A família dos outros não tem importância? Tem que ter. A família dos outros, apaga de novo esse não. A família dos outros tem importância. Eu estou falando que Deus me mostrou. Deus vai mostrar você para. Deus vai te mostrar para você falar mal da vida dos outros. Você coloca Deus no meio, aquilo que está errado. Deus vai te mostrar para você humilhar o filho dos outros, para você maltratar o filho dos outros, falar mal da vida dos outros. Tem gente que está em grupo para falar mal da vida dos outros. Grupo de WhatsApp. Irmão. Se você faz parte desse grupo, se prepara. Porque quando a locomotiva da justiça passar, na estação que você tiver, você fica. Junto com todos que estão nesse grupo para falar da vida dos outros. Uma coisa que eu digo, meu irmão ou minha irmã, se você age desse jeito, dividindo pessoas, falando bem do seu filho e maltratando o filho dos outros, se prepara. Só existe um céu e lá não cabe você. Porque o justo juiz não tem filho assim. Noé foi escolhido porque era varão justo e reto. Você não está sendo justo, está sendo injusto e não está sendo reto. As divisões. As pessoas se dividem por cor da pele. As pessoas se dividem entre negro e branco, entre time A e time B, entre partido político A e partido político B. As pessoas se dividem pela placa que ela faz parte. Na minha igreja, Deus fala. Na minha, Deus revela o CPF. A sua igreja rouba os fiéis. A minha é espiritual. A sua igreja é carnal. Eu tenho fé, você não tem. Nós temos o Espírito de Deus e você não. Está tudo errado. A minha saudação é certa. Lá fala graça e paz. Na minha que é correta. Lá fala a paz de Deus. Não, na minha que é correta. Lá fala a paz do Senhor. Não, na minha fala a paz. Na minha fala a paz de Cristo. Na minha fala Shalom. Na minha fala paz e luz. Isso é divisão. Tudo aqui é Cristo. Aqui é traduzido do hebraico, se eu não estiver enganado. Mas tudo é Cristo. Tem pessoas que você
sauda ela com a paz de Cristo, ela não responde, porque ela é dessa aqui que fala a paz de Deus. Tem pessoas que te saudam com a graça e paz, ela não responde, porque ela é da paz de Cristo. Tem pessoas que te saudam com a paz do Senhor, ela não responde, porque ela é daqui, da paz. Tem pessoas que te saudam com a paz e luz. Tem pessoas que te saudam com a paz de Deus, você não responde, porque você é da paz de luz. Isso é divisão. Olha a importância de uma saudação, independente de placas. Não se divida por causa da sua placa. Maria foi visitar Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 41. No versículo 39 fala assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. No versículo 40 fala: E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmãos, Maria, quando saudou Isabel, ela não procurou saber se era a paz de Deus, graça e paz, shalom, paz do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome. Uma simples saudação, uma criança saltou no seu ventre. E hoje você não sauda o irmão porque ele é da placa B e você é da placa A. Ou você é da placa A e é da placa B. Aí você não sauda. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Olha, quando a saudação chegou em Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por que a criança saltou no ventre? Porque a criança é pura. E a saudação que Maria deu a Isabel é pura, porque vem de Deus. Aqui não houve divisão. Aqui não houve divisão. E as pessoas se dividem pelas placas, pelas saudações. É um caso para se pensar. As pessoas se dividem por cor da pele, por times, por partido político, por placas de igreja, mas só existe um céu. Só existe um céu, só um Deus, uma só fé, só um batismo, só um pastor, só um caminho. Vamos voltar? Só existe um céu, só um Deus, uma só fé, só um batismo, só um pastor, só um caminho. Isso aqui é palavra, meu irmão. Isso aqui é palavra. Qual o motivo de você se dividir? Primeiro Coríntios fala: rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. O que é dissensões? Falta de entendimento, divergência. Olha o que Paulo pede em Coríntios: rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer.
Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui no que o Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, Porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Romanos capítulo 12, versículo 16 fala: sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios de vós mesmos. Sede unânimes entre vós. Esse é o texto da referência. O mesmo parecer. Eu busco Cristo. Essa pessoa da placa A busca Cristo, essa pessoa da placa B busca Cristo, essa aqui da placa C busca Cristo, essa busca Cristo, essa busca Cristo, então somos do mesmo parecer. Mas lá na placa dele tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A locomotiva leva aqueles que querem ir para o céu. Cuidado, vou deixar bem grande aqui. Cuidado para não dividir. Cuidado para não dividir aquilo que Deus procura juntar. A vontade do Senhor é que todos vão para o céu. E você se divide por causa das placas terrenas. Você se divide por causa do CNPJ. Analise você sua própria vida, se você está certo. Porque quando a palavra fala sedes unânimes entre vós, tenham o mesmo pensamento, o mesmo destino. Eu quero ir para o céu morar com Cristo. Segundo Coríntios 13, versículo 11 fala: quanto mais, irmãos, regozijai-vos. Olha o que a palavra fala. Tem gente que fala que não tem. Aqui na terra não tem. Mas o que é que Deus pede para nós? Sedes perfeitos, sedes consolados, sede de um mesmo parecer. Quando eu falo para vocês que nossos estudos se chama Engrenagens da Fé, aqui em cima, porque a palavra se conecta. Coríntios é o mesmo sentido e o mesmo parecer. 2 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Seja no mesmo sentido e o mesmo parecer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Sede perfeito, sede consolador. Sede, quando a palavra fala sede, é seja de um mesmo parecer. Olha o que a palavra fala aqui, ó. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Se você vive em guerra, o Deus de amor e de paz não será convosco. É simples, a palavra é autoexplicativa. Porque quando você fala sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer e viver em paz, são 3 passos, são 4 passos. A palavra fala para ser perfeito, sede consolador, de um mesmo parecer e viver em paz, para que o Deus de amor e de paz será convosco. Se eu não sou perfeito, se eu não sou consolador, se eu não busco a perfeição, se eu não sou consolador, se eu não procuro ser do mesmo parecer, se eu não vivo em paz, o Deus de amor e de paz não será convosco. É simples. A palavra de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11 é autoexplicativa. Eu preciso viver em paz, ser do mesmo parecer, ser consolador,
buscar a perfeição em Cristo. Você não precisa ser perfeito para os outros, você precisa ser perfeito para Deus. Eu fazendo isso, o Deus de amor e de paz, porque eu procuro viver em paz. Deus é amor. Eu procuro viver em paz, porque o Deus é de amor e de paz será comigo. O Deus de amor e o Deus de paz será comigo. Mas eu preciso viver em paz. Tem pessoas que vivem em guerra e diz que Deus está com ela. Irmãos, primeiro passo, segundo, terceiro, quarto. A palavra está errada ou você que está certo? A palavra nunca vai estar errada. Sede todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer que esse estudo, a palavra fala que é alimento. Tem a comida, tem a sopa quando a pessoa está doente, tem a sopa, e tem a sonda quando você está hospitalizado. Sonda é essa palavra que eu explico, não é me achando querendo ser melhor do que ninguém. Ela é comida, né? É sopa e sonda. Aqui é sonda. É uma sonda que você ou aprende, só aprende se não quiser. Só aprende se não quiser. Quando eu explico linha por linha, para você entender bem entendido. Porque Jesus procurava ensinar, não gritar. Se eu gritar aqui do microfone, você não vai entender nada. Porque quando a gente busca o conhecimento da verdade, nós procuramos que todos entendam a palavra. O conhecimento da palavra era para que você viva em paz, seja de um mesmo parecer, seja uma pessoa consoladora e seja uma pessoa que busque a perfeição. Esse é o entendimento da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 fala: completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não tem como, irmão, tá falando de Deus, um sente e o outro não sente, a não ser que aquele não está buscando. Para que tenha o mesmo, olha o que a palavra fala, o mesmo, a mesma, tudo o mesmo sentido. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, as mesmas coisas, tudo sinta o mesmo amor, mesmo ânimo, a mesma coisa. Para você estar aqui nesse nível 1, 2, 3 e 4, você precisa andar com Deus. Você precisa andar com Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 fala: e finalmente sede todos do mesmo, sede todos de um mesmo sentimento. Por que você se divide? Olha o que a palavra fala: compassivo, 1, amando os irmãos, 2, entreavelmente misericordioso, 3, e afáveis, 4.
Sede todos de um mesmo. Olha que a palavra fala em Filipenses. De um mesmo, a mesma coisa. Aí você pula para 1 Pedro, o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. O mesmo sede compassivo. Mesmo amando os irmãos. Mesmo entranhavelmente misericordioso. Sede todos de um mesmo sentimento afável. Todos precisam ter um mesmo sentimento. Um sentimento compassivo, amando os irmãos, entreavelmente misericordiosos e afáveis. Isso não é divisão, isso é união. Irmão, se você se divide, cuidado. Porque se você se divide, você não está cumprindo a palavra. Não está seguindo a palavra. Porque o sentimento que a palavra pede para você ter, compassivo, amando os irmãos uns ao outro, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olhar para os outros com olhar de misericórdia. Ao meu filho eu olho com olhar de misericórdia. O filho dos outros eu condeno. O filho dos outros eu coloco na cruz e prego. O meu filho, não. Não que você tenha que tratar mal sua família, não é isso. É que não pode julgar um. Louvado seja Deus. E o outro tratar de forma diferente. Na realidade, você não deve julgar nenhum nem outro. O problema é esse, que você se divide porque faz parte do seu sangue. O outro que não faz parte do seu sangue, não tem problema. Não se divida. O que é afável? Afável é acolhedor, que age com educação, cortesia, gentileza. Romanos capítulo 15, versículo 5. Irmão, eu dei essa pausinha para a gente refletir naquilo que nós estamos fazendo, né? É muito interessante parar para pensar onde eu estou errando, o que é que eu estou fazendo que Deus não se agrada. Às vezes muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente pode estar sendo injusto em algumas situações. Eu sou injusto com os outros na rua, com os vizinhos, com os conhecidos. Às vezes eu sou injusto
para apoiar algo que um familiar fez. Eu fico do lado da injustiça, porque é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu primo. Mesmo que o outro lado esteja correto, mas eu fico do lado da injustiça. Cuidado, irmão. Deus é justo. E você é crente. O crente fica do lado da justiça, mesmo que isso custe a sua vida. Porque é melhor entrar no céu justo do que ir para o inferno injusto, apoiando tudo que faz de errado os outros. Cuidado. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros. Não é só para o da minha família. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda, isso que Paulo está pedindo para mim e para você, o mesmo sentimento. O mesmo sentimento aqui, ó. Um para com os outros. Uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Esses outros incluem seu irmão, seu filho, seu tio, seu primo, seu vizinho, vizinho da frente, vizinho do fundo, irmão de banco, o motorista do ônibus, o motorista do aplicativo, todos. O instalador da sua internet. Sede pacientes e consolados. E consolador. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, que é a paciência e o sentimento de consolação. É para com todos, para um com os outros, segundo Cristo. Não só para os meus. Eu não posso ter uma régua para os meus e uma régua para os outros. Sentimentos que não pertencem ao povo de Deus. Está em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 a 21. Vamos enumerar? Esses sentimentos não pertencem ao povo de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, passe esse vídeo para as pessoas, porque tem muitas pessoas que não conhecem nem esse texto e está em igreja 30 anos, 40 anos e nunca leu ali a palavra. Passa para as pessoas. Sentimentos que não pertencem ao povo de Deus: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, vou escrever aqui grande o texto que está aí embaixo, não herdarão o reino de Deus. É a palavra. Porque o sentimento que pertence ao povo de Deus é Gálatas 5:22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 contra 16. 9 que Deus pertence ao povo de Deus e 16 que não pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Existem dois lados da moeda.
a carne, que é o Gálatas 5, 19, 21, e os frutos do Espírito, que é Gálatas 5, 22. Qual lado você vai ficar? Qual lado vai fazer parte da minha vida? Qual lado as pessoas vão enxergar? Eu digo que tenho os frutos do Espírito na minha vida, mas eu pratico as obras da carne. Eu digo que as obras da carne saíram da minha vida, mas quando eu menos espero, eu estou fazendo os 16 pontos da obra da carne. Eu sou mudado mesmo? Eu tenho aqui o fruto da temperança? Nem doce, nem salgado, temperado. Se é uma pessoa temperada, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, porque a temperança liga com a mansidão liga com a fé com a bondade com a benignidade, a benignidade com a longanimidade com a paz com o gozo e o gozo com a caridade. É uma engrenagem. E aqui é a mesma coisa. Se você começa aqui, daqui a pouco você está fazendo esse. Cuidado de novo. Cuidado. Porque tem gente que morre pelo carro, tem gente que morre pela casa. Só que eles esquecem de uma coisa, e é a principal. O último carro que ele vai andar, nem motor tem. Irmãos, cuidado. As pessoas morrem pela casa, morrem pelo carro. Isso aqui não é benção. Foi você que comprou. Benção é um bem que vem de Deus para a sua vida. Benção não se empresta, benção não se compra, benção não se aluga e benção não doa para ninguém. Benção é um bem que vem de Deus, só Deus pode te dar. Por isso, quando você fala para a pessoa, Deus te abençoe, porque você só pode pedir. Por que eu só posso pedir? Porque eu sou vara. Já existe uma videira e eu preciso estar conectada nessa vara para poder ter vida. A videira da vida. Quando você se mata por causa de um carro e de uma casa, significa que você não está conectado na videira. Louvado seja o nome do Senhor. É igual o inventário. O inventário, vamos imaginar um inventário de 30 mil. A parte ruim do inventário é que uma pessoa falece. Mas um inventário de 30 mil para 3 pessoas é 10 para cada um. Conta simples de matemática. Só que o problema é que sempre tem um esperto que quer 15, um que fica no meio, que ganha 10, que resumindo é o valor justo que ele deveria ter recebido, e um que é o prejudicado que recebe 5. Por isso que tem briga no inventário. A briga está aqui. Sempre tem um espertão que acha que merece mais do que esse ou que essa. No inventário todo mundo é igual, todo mundo na mesma linha, todo mundo é filho. Só que aquele que quer receber 15 e acaba pegando 15, esse é o injusto. E tem uma palavra para ele. Em Salmo 103, versículo 6. O Senhor fará justiça e juízo a todos os oprimidos. Quando você estiver no inventário e você perdeu, irmão, não se preocupe. O Senhor vai lutar por você. O Senhor fará justiça e juízo a todos os oprimidos. E sempre tem o morno. Quem é o morno? É o que Apocalipse 3, 15, 16 fala. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque o injusto e o morno,
Eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque nem esse entrará no céu e nem esse, porque esse poderia fazer justiça conversando com esse que quer mais do que os outros e ajudando essa. Ele é o morno, ele fica no meio, nem fala nada para ajudar essa pessoa aqui e nem fala nada para criticar essa, porque ele recebeu a parte dele, que era de 10. O injusto que recebeu os 15 não se preocupe, faça bom aproveito do seu valor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, quando a carruagem passar com direção ao céu, os injustos ficarão e o morno também. As divisões, existem 2 divisões. Mas quando você estiver aqui, nesse patamar, seja você preto, negro, pardo, branco, azul, você tem um céu e tem um inferno. Quando você estiver nesse patamar para fazer a escolha de subir ou descer, você vai querer subir ou descer. Você pode ser branco ou negro, você pode ter de time A ou time B, você pode ser de partido A ou partido B, você pode ser de igreja A ou igreja B. Uma coisa eu tenho certeza que você vai querer subir, você não vai querer descer. Não existe divisão entre o povo de Deus, porque só existem 2 destinos: para o rico ou para o pobre, para o crente ou para o ímpio, para o justo ou para o injusto. Porque só existe 2 caminhos: ou você sobe ou você desce. Qual seria a sua escolha hoje? Você vai continuar se dividindo? Porque existem 2 portas. Qual você deseja bater? Existe uma escada. Qual você deseja subir? A de cima ou a de baixo? Existem 2 escadas, aliás. Porém, apenas um céu. Você pode se dividir por cor de pele, por placas de igreja, por partido político, por time de futebol, por cidades, por estados, mas só existe um céu. Deus não vai levar a pessoa da igreja A e deixar a pessoa da igreja B. Deus não vai levar a pessoa da igreja B e deixar a pessoa da igreja A. Deus vai levar os justos e retos, independente de CNPJ. O CNPJ não te leva para lugar nenhum. O CNPJ não te leva para o céu. A placa não te leva para o céu. Quem te leva para o céu é Cristo, porque Ele falou: eu sou o caminho. Então não existe outro caminho. Não se divida. Procure não se dividir. Porque aquele que se divide, ele não vai chegar aqui. Porque lá no céu não tem divisão. Não vai ter um céu para a placa A, para o CNPJ B, para a placa C, para a placa D. Cuidado, você está se dividindo e não está percebendo. Desejo a todos
um ano novo repleto de coisas boas. Eu não costumo dar Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Eu costumo dizer para as pessoas que têm uma vida com Cristo, porque quando Cristo entra na nossa vida, tudo se faz novo. Eu não preciso criticar. Se você quer começar a ensinar o Evangelho, leia os 4 Evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. E não critique placas, não critique CNPJs. Ensine a ele a verdade. Você não precisa criticar a igreja que ele faz parte. Você precisa ensinar ele a verdade para ele acordar. Porque muitos dormem. Quando a palavra fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus errou nesse texto, meu irmão? Não, Deus não erra. Mas como ele falou, quem tem ouvido, ouça. Ele sabe que cada um de nós temos 2 ouvidos. Mas o ouvido que ele está falando você não tem ainda. É o ouvido espiritual. É aquela pessoa que vê a palavra pregada na igreja, chega em casa, vou conferir e ver se está certo. Se você não lê a palavra, você está perdido. Você acaba se dividindo, matando almas. Ao invés de ser pescadores, você está sendo uma pessoa que mata a alma. Você está sendo aquela pessoa que enterra o talento. Porque um pescador de alma não se divide por templos A, B, C, D, E, F. Podia falar o alfabeto inteiro, que tem milhares. Mas os verdadeiros pescadores, eles não se dividem. Pensa nisso, que a partir do ano que vem seja um ano diferente na sua vida, porque só existe um céu. Tem pessoas que criticam aqueles irmãos que vai no sábado, fica na porta, bate na sua porta. Mas o que é que você faz? Eles estão lá tentando anunciar o Evangelho. Você critica ele e você não faz nada. Por que você não vai também anunciar? Ide anunciar o Evangelho a toda criatura. Ou você é um pescador de banco? É um pescador de placa? Nunca esqueça de uma coisa. A pandemia fechou as placas 2 anos. Mas não fechou a piedade de Deus. A pandemia te mostrou que Deus não está dentro de uma placa. Você não acorda se você não quiser. Ao único Deus fiel, justo e verdadeiro, único pastor, Salvador nosso, a graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Seja a glória, a majestade, poder, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.